um rato. E, portanto, Darwin olhava para os parasitas, via um animal a matar o outro animal e ele dizia: não pode haver Deus no meio disto. E, portanto, tem de ter surgido tudo isto a partir da evolução. E no seu primeiro rascunho, a primeira edição da Origem das Espécies, uma difamação, dizer que o Criador de muitos universos tenha criado, através de atos individuais seus, todos estes animais parasitas e rastejantes. Mas se acreditarmos na evolução, bom, então isso já não me espanta. É normal. E, portanto, Darwin via todas estas coisas más e concluiu que não havia Deus. Ele não sabia nada de genética e milhões de pessoas no mundo inteiro fazem o mesmo que Darwin fez. E eu era uma pessoa dessas. Isto não faz nenhum sentido. Mas a Bíblia diz mais alguma coisa acerca deste tema. Diz que houve uma mudança. Vemos no Gênesis que Deus chamou Adão e Adão estava com medo. Porquê que ele estava com medo? O que ele tinha feito? Tinha pecado. E por causa do pecado, a morte. E por causa da morte, as coisas mudaram. E Deus disse que a serpente estaria então amaldiçoada e que terá de rastejar sobre a sua barriga e que teria de comer pó durante todos os dias da sua vida. Diz o cientista, as cobras não comem pó. É uma referência à morte. Pó vieste, ao pó irás voltar. Será que a serpente é um símbolo da morte? Sim, com certeza. E, portanto, teria de rastejar na sua barriga. Temos lagartos e temos cobras com vestígios de pernas. Mas eles não as usam. Será que eles têm o gene para as pernas? Com certeza que sim. Mas esses genes estão desativados. Ou, em alguns casos, apenas ativados parcialmente. Portanto, o potencial para ser diferente está presente. Mas uma cobra hoje pode matar. Isto está associado com a morte. Tem veneno que sai das suas glândulas. Esse veneno é saliva transformada. Se olhamos para uma aranha, há algumas aranhas que apanham pólen e comem pólen, mas também podem injetar saliva. E em Gênesis 3:17 diz que o solo está amaldiçoado por causa do homem. E, portanto, brotarão cardos e ervas daninhas. E, portanto, antes não teriam havido cardos e ervas daninhas. E, realmente, o homem não precisa de Deus se as coisas correm bem. E, portanto, Deus teve de amaldiçoar a terra, de forma a que fosse uma luta para conseguir extrair alimento daquela terra. De forma a que as pessoas procurassem a Deus e tivessem necessidade de Deus. Porque se eles não procurarem a Deus, eles não podem ter a vida eterna. E, portanto, algumas criaturas, porque a terra foi amaldiçoada, já não conseguem extrair da terra o que extraíam antes. O que é que fazemos se formos uma joaninha e a nossa dieta for uma espécie de alperces? É o que as joaninhas comem. Sim, mas agora os alperces só estão disponíveis durante 3 meses. Desapareceu a comida delas. Têm 2 escolhas. Ou comem outra coisa qualquer, ou morrem. E o que é que eles comem? Elas comem? Comem pequenos vermes que existem nas plantas. E, portanto, tornaram-se carnívoras. E, portanto, nós achamos que elas são muito úteis. Portanto, ervas daninhas e cardos. Alguns cardos são apenas ramos modificados. Outros são folhas modificadas. Portanto, esta parte verde é uma folha modificada. Será o equivalente ao ramo, ao tronco, e depois o pico é a folha. Quando a folha cresce, os genes libertam a folha. Mas, neste caso, o mesmo gene fecha para o outro lado. Cada vez se torna mais compacta. Sharp point, and then it dries. E depois seca. Geneticamente não há diferença, é apenas uma diferença na forma como ela cresce. Na rosa é algo que cresce a partir da pele. Não há nada de novo, não há novos genes. E aqui é a própria pétala da flor que se desenrola para dentro em vez de desenrolar para fora. E todos estes parasitas. Sabem que para cada parasita existe uma forma na natureza que é equivalente, mas que vive autonomamente. Portanto, vejamos este tipo de minhoca. Alguns têm funções muito úteis na natureza e vivem de forma completamente independente. Mas se a terra for amaldiçoada e uma série deles não têm o que comer e aprendem a adaptar-se a viver dentro de outros animais. Se tomamos este organismo, a ténia, encontra-se na natureza, tem intestinos e tem todos esses organismos. Mas quando se tornam um parasita, eles perdem esses órgãos. Será que a evolução acrescentou alguma coisa neste caso? Não. Apenas foram desativados alguns genes.
Sabem que alguns parasitas vão através de ciclos de vida, ciclos de evolução, e têm estágios em que são larvas, que vivem Not a autonomamente parasite. e têm intestinos, It has- têm todos os órgãos que necessitam, e quando se tornam num parasita, perde esses órgãos todos. Tem os genes ou não tem os genes para isso? Tem, e portanto não há nada novo, são apenas desligados esses genes. Vamos olhar para uma bactéria, por exemplo. Algumas bactérias podem doar uma parte do seu ADN e, portanto, temos um dador que dá uma parte do ADN a outro organismo e faz uma recombinação e aparece um novo patógeno. Pergunta? Apareceu aqui alguma informação nova? Não. Just Apenas put it pega a elsewhere. informação existente e se distribui. Imunidade, resistência aos pesticidas, aos herbicidas, aos antibióticos. Nunca acontece nada de novo. Portanto, isto não é evolução. Vamos ver este organismo, o mosquito. É o mosquito. Tem um aparelho como este. Pode furar através da nossa pele e suga uma série de sangue. De certeza que este organismo foi desenhado para sugar sangue. O Darwin olha para ele e diz: mosquito, tu és um sugador de sangue? Foste desenhado para ser um sugador de sangue e eu não acredito que Deus te tenha criado. O mosquito não é realmente um problema quando ele está a voar. É um problema quando ele está quieto, sem fazer barulho. Quando ouvem este barulho, não é problema nenhum. Mas quando o barulho para, aí temos que preocupar-nos. Então temos uma pergunta. O mosquito macho terá este mesmo aparelho? O que é que o mosquito macho come? Sumo de plantas. Vai às plantas e suga o suco das plantas. Como em muitas outras ocasiões da vida, é a fêmea que suga o sangue. Então, o homem, ele é muito doce e gentil, ele só faz isso às plantas. Então, o que é que aconteceu? A fêmea tem um problema. Tem de produzir ovos. E a sua dieta já não é suficiente para abastecer os seus ovos. Não tem energia suficiente. E, portanto, ela tem de procurar outra fonte de energia. E o sangue é perfeito nesse aspecto. Como nós acreditamos na Bíblia, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Qual era a dieta original? Vejamos o macho. Eram plantas. Mas como não há plantas suficientes, ela tem de procurar outra fonte de energia. Portanto, só o facto de ela ter um aparelho que por acaso funciona com o sangue, não significa que ela foi desenhada para sugar sangue. Vespas. Todos estes ferrões não são mais nada do que colocadores de ovos que foram transformados. Temos aqui uma pequena abelha. Quando ela vos pica, ela paga esse ato com a sua vida. Esta abelha é apenas uma trabalhadora. Precisa de uma rainha grande e gorda para criar todos os ovos. O que é que acontece quando a rainha morre? Pegam em algumas destas abelhas trabalhadoras e o que é que fazem? Alimentam-nas com geleia real. O que é que acontece a estas abelhas obreiras? Transforma-se numa rainha. Transforma-se numa rainha. E aqui surge a pergunta. Será que a abelha tinha os genes para se transformar numa rainha? Com certeza que sim. Eu gosto de pensar que todos temos genes para ser reis. Mas alguma coisa desligou os nossos genes. Vamos olhar para um carnívoro. Obviamente foi desenhado para matar, porque ele tem dentes para fazê-lo. Vejam aqui duas raposas. E elas foram desenhadas para matar. O cientista russo Dmitry Belaev, ele estudou o processo de domesticação das raposas. E ele fez criação de raposas que fossem mais boazinhas para os humanos. Em apenas 8 gerações, eram como se fossem cães. Mediu os seus níveis de serotonina e eram níveis muito mais altos nas suas raposas domésticas do que nas raposas selvagens. Um certo tipo de glândulas eram muito maiores nas raposas domésticas do que nas raposas selvagens. E na 8ª geração as raposas já eram muito mais suaves e muito mais agradáveis. Foi evolução ou foi simplesmente os genes a serem desligados ou ligados? Temos aqui o urso, é mais um carnívoro. Ele pode matar e comer peixe. Mas o que é que ele come na maior parte do ano? Bagas. Erva. Vem ele a comer erva? Ele come erva. Ele tem os dentes para matar, mas não foi necessariamente desenhado para matar. Este é um urso, é classificado como um carnívoro, mas nunca come carne. Come bambus. Talvez a Terra tivesse muito mais variedade de plantas
Quando estas plantas começaram a desaparecer, os animais tiveram de mudar a sua dieta.